Olá, GV, tudo bem com você? Aqui é o Ed Alberti, diretor comercial da Wiser Educação, mais uma quarta-feira aqui no aplicativo do GV. Hoje eu vou falar sobre um aspecto técnico da venda, uma etapa que nós, inclusive, conceituamos como uma das etapas dentro da técnica de venda da Wiser Educação, porém, ela, na minha opinião, ela é muito mais do que apenas uma etapa, ela faz parte de todo o processo de venda, seja qual for a venda que você venda, né? Seja qual for o tipo de produto, o serviço que você venda, essa etapa ela permeia todas as etapas da venda. Seja a hora do fechamento da venda, o pitch, algumas objeções que você vai trabalhar, essa etapa ela vai estar presente em todo o processo. Qualquer momento, qualquer ruptura nesse elemento, você com certeza não vai conseguir concluir a venda, tá? Que o nome dela é conexão, né? Vender um produto, se trata de gente, de ser humano, né? Ser humano é sofisticado, é complexo, ele tem sentimentos, ele tem opiniões, ele tem ideologias, e é muito importante a gente sempre respeitar o cliente e entender que o ponto de vista dele é o que importa, né? A gente vai conseguir influenciar um cliente sempre entendendo o padrão de pensamento dele. Primeiramente, você vai precisar estabelecer uma conexão com o cliente. Então, a conexão, que ela é considerada uma etapa da técnica de vendas que nós utilizamos na Wiser Educação, ela na realidade ela é muito mais. Ela é um princípio, ela é um elemento que vai estar presente em todos os elementos da venda. Porque sem conexão com o cliente, você jamais consegue concluir uma venda. Tá? O cliente não compra somente da tua empresa, ele compra porque ele gosta de você, ele se sente conectado, ele se identifica, ele se sente teu amigo, ele se sente confortável, né? Existe uma coisa mística, digamos assim, né, que acontece quando estabelece-se conexão entre dois seres humanos, né? E a conexão, ela tem alguns princípios, por exemplo, é de você ouvir o cliente, né? Então, nada mais valioso do que o cliente se sentir ouvido, né? Ele vê que alguém está se interessando, se importando, escutá-lo, não apenas as necessidades dele com relação especificamente ao tema, mas às vezes ouvir um tema pessoal, ouvir um momento dele, ouvi-lo mesmo, fazer meio que um papel, né, de psicólogo, né? O cliente gosta de ouvir, de ser ouvido, né? Cliente, ser humano, nós gostamos de ser ouvidos, né? Nós gostamos de que as pessoas nos escutem, nos dê ouvidos, né? Então, a primeira coisa que estabelece conexão é você ouvir o cliente, né? Nesse aspecto que você estabelece esse valor de você ouvir o teu cliente, você vai entender dele, você vai captar dele os valores dele, o que são as coisas que realmente são valiosas para ele, que vão pesar, obviamente, numa decisão dele, né? Qual o momento que ele está vivendo? Às vezes ele precisa do teu produto, mas aquele momento que ele está vivendo, as prioridades são outras. Isso tudo são elementos que vão ser trabalhados ao longo da venda. E você só vai captar se você tiver com essa intenção clara de estabelecer essa conexão, de ouvi-lo, de captar, né? Encontrar pontos de identificação, né? Nós gostamos de pessoas parecidas com a gente, pessoas que têm alguma coisa a ver com a gente. Se a gente se sente muito diferente daquela pessoa, é como se tivesse um muro entre nós, né? É difícil a gente estabelecer conexão com alguém que pensa muito diferente, né? É uma barreira. Então, quando você cria pontos de identificação, você não precisa concordar com tudo o teu cliente, mas algumas coisas você pode ter em comum com ele. E quando você encontra essas coisas em comum e você identifica elas e coloca na conversa que você está tendo com o teu cliente, imediatamente você estabelece conexão. O cliente conecta com você, como se você fizesse uma ponte entre o teu cliente e você, né? E a conexão, ela tem que ser com propósito, ela tem que ter um propósito claro, né? Um propósito de vender, de ganhar território, de chegar no final e fechar um negócio, de ir para uma próxima etapa, porque muitas vezes o vendedor, ele é um excelente conectador de pessoas, mas ele fica na conexão, divaga, na amizade, ele fica amigo do cliente, mas não vende nada.
né? Não adianta nada você ter um vendedor, ou você ser um vendedor que conecta pra caramba, que todo mundo ama você e você não vende, você não fecha negócio, você não fecha o contrato. Então a conexão ela tem que ter um propósito de você criar, estabelecer aquela conexão com a fim de você fechar o negócio, né? E uma vez que você estabeleceu essa conexão, todos os dados estabelecidos, todos os dados captados, seja os valores, as necessidades, as prioridades daquele cliente, o momento dele, certamente serão usados na hora do pitch. Na hora de você falar do teu produto, você tem que falar colocando dentro do teu pitch aquele elemento que você captou do cliente. Você, o vendedor que é bom, ele conseguiu captar elementos chaves que ele vai colocar no pitch dele. Então, todo pitch de venda, ele tem que ser adaptado ao cliente. Ele tem que ser adaptado aos interesses do cliente. Isso vai fazer o cliente enxergar de uma forma bem diferente de uma pessoa que chega ali e começa a falar no automático do seu produto, né? Então, usar os dados, usar na hora de você fechar um contrato, você manter essa conexão em alta, porque o ato do contrato, de assinatura de um contrato, em qualquer momento o cliente pode desistir. Então aquele momento é um momento que tem que se manter uma calma, uma tranquilidade e estabelecer a conexão. Falar de outros assuntos, mudar de tema, ou seja, manter um clima de que o negócio foi fechado e que existe ali um clima de amizade, de confiabilidade, de relação de confiança. Essa conexão alta faz o cliente se sentir confortável de avançar no terreno da decisão, que é um momento tão difícil para ele. E principalmente no final. E também no final, depois de você ter fechado a venda, você fazer um pós-venda, você manter aquele cliente entendendo que você não encerrou ali a relação com ele, que você está aberto, que você quer saber os resultados, que você quer, porque aquele cliente não apenas pode voltar a comprar com você, também te trazer novos clientes. Então a conexão, ela, muito mais do que uma etapa em si de uma técnica de venda, ela é uma forma, ela é um elemento que tem que estar em toda a venda e todo o tempo. Valeu, GV, espero ter te ajudado, uma excelente semana para você, até quarta-feira que vem aqui no Telegram do GV.